Graça e paz a todos. Estou eu aqui de volta depois de alguns dias aí ausente, né? Essas festividades aí do final de ano aí. Aí nós estamos aqui de volta aqui, dando continuidade nesse trabalho evangelístico neste canal, né? E hoje, nessa noite, eu quero fazer mais um comentário aqui a respeito daqueles pastores que são fera, né? Uns pastores abençoados que são fera, qual eu admiro muito, que é o Kenzo Atsushi. Esse o pai já levou, já está lá nos braços do pai. E o Robert Atsushi, esse está vivo ainda, né? Segundo o que eu pude apurar, ele continua vivo. E, amados, antes de começar aqui o comentário a respeito do pastor Robert Atsushi, eu queria dizer aos meus irmãos, amigos internautas, que tem uma americana aí e ela faz um comentário no canal dela que está enganando muita gente aí. E ela disse no canal dela que esses dois personagens não existiram, né? Que diz que ela procurou no Facebook e em toda a rede social e não achou nem mesmo um registro dele nessas redes sociais. E eu quero dizer aos irmãos que essa americana eu não conheço ela, não sei o nome dela, e o canal dela está todo assim escrito em inglês, né? Ela fala inglês e não está traduzido ainda, né? Eu vou estar postando aqui para os internautas ver, mas isso não significa que eles não existiram, né? A gente tem que apurar bem os fatos. Tem gente que vai lá, dá uma olhadinha, né? Vê que ela falou isso e já sai falando assim que eles não existiram. Isso não significa que só porque ela falou lá que não viu comentário nenhum deles nas redes sociais, tem pessoas que estão falando aí que diz que esses dois personagens não existiram. Pois bem, então, gente, vamos desconsiderar isso aí e vamos já vamos agora para os comentários, né? O comentário que eu quero fazer, amados irmãos, que falam muito comigo também, né? O título dele é O Julgamento de Deus, a segunda parte. Esse vídeo ele foi gravado no dia 18 de novembro, aliás, em novembro de 2018, né? E a qual o Robert Atsushi, ele vê ali um amigo dele que foi arrebatado, e esse amigo dele, esse irmão da igreja dele, conta o arrebatamento para ele e bate com um arrebatamento que ele também já foi arrebatado, os dois, né? A visão bate uma com a outra ali e ele começa a relatar essa visão e eu gostei muito, irmãos, porque ele ele comenta coisa nesse testemunho que fala diretamente comigo, coisas verídicas, né? É o próprio Espírito Santo mesmo que fala comigo diretamente através dessas visões desse pastor abençoado aí chamado o Robert Atsushi, né? A qual eu admiro muito. Não sou fã, mas admiro muito, né? E o primeiro comentário que ele faz, gente, ele diz assim: igrejas que não foram permitidas por Deus serem abertas, quer dizer, pessoas que saíram dos seus ministérios, né, e foram lá simplesmente abrir um ministério para si mesmo e estão lá fazendo a obra lá e vai muita gente, tem igrejas dessas que são lotadas, mas ele diz nesse testemunho que essas igrejas não foram permitidas por Deus, não tem a permissão de Deus, e aquele pastor ou aquele diácono, aquele obreiro está lá, naquele ministério lá, crente que está abalando ali, né? Mas sem a permissão de Deus. E tem muitas e muitos ministérios dessa forma, gente. Ministérios
que tem só aparência, né? Aparência é uma aparência externa por fora, mas por dentro não tem nada de bom, né? Não tem doutrina, não tem avivamento, não tem batismo com o Espírito Santo. Então se torna-se aquele ministério apagado, aquele ministério onde ninguém ora, as pessoas chegam lá quase 7h30, 8h da noite, não é feita nenhuma oração, a pessoa vai lá, simplesmente pega o microfone e começa a falar, não ora, não tem oração, não tem nada. Então, igreja, olha, vigia muito, viu? Vigia muito, não congrega nessas igrejas não, congrega numa igreja que tem um sinal, a marca da promessa, que é a marca da oração, né? A marca do jejum, né? É nessas igrejas que nós devemos comentar. E aí outro ponto que ele comenta lá no seu testemunho, né? As ofertas para agradar a Deus. Ele diz lá que as ofertas são para uma oferta assim que a gente dá na casa de Deus em dinheiro, é para agradar a Deus, mas não aquela oferta a qual você dá ali já murmurando, né? Já dá querendo de volta, ou faz barganha com Deus, eu vou dar essa oferta se Deus me dá isso, aquilo outro, não. Ele diz no testemunho lá que as ofertas é um meio também de glorificar a Deus. Olha que coisa tremenda, né, gente? E um outro item também, que ele diz no seu testemunho, ele fala a respeito que os obreiros, os pastores, né, aliás, esse testemunho ele é mais assim para a liderança, né, mais para os pastores, assim. Ele diz assim que nós temos que ser honestos, temos que ter honestidade, né, ser honesto em tudo que nós fizermos. Se nós for num comércio comprar alguma coisa e a pessoa dá o troco errado para nós temos que devolver aquele troco, né? Procurar fazer tudo assim, debaixo de uma honestidade, porque a honestidade, ela agrada a Deus. E quantos pastores, né, tem gatunete na sua casa, quantos pastores tem aquele sinal de TV a cabo, puro gato, né? Gato na luz, gato na água. E Deus, ele não se agrada da desonestidade, né? Nós vemos aí os nossos governantes, os nossos líderes aí do nosso país, você vê aí a corrupção que está no meio deles, né? Isso afeta até a gente é afetado através de um ato de desonestidade. E aí ele vai comentando o seu testemunho, gente, e aí ele comenta lá também, ele dá uma lista dos pecados que mandarão os pastores para o inferno. Ele dá uma lista lá, né? Aí o primeiro, os que roubam as ofertas, né? Tem aqueles pastores que eles estouram lá o cofre lá, né? Descobre a senha, ele abre o cofre, aliás, e ali eles pegam as ofertas, eles gastam em benefício de si mesmo, né? Vai para o shopping, compra roupa, compra tudo em benefício de si mesmo, né? E isso aí vai te mandar para o inferno, né? É muito sério isso aí, muito sério, gente. Você não pegar algo com a permissão da diretoria e gastar para o seu benefício, né? Você sendo um pastor, um dirigente, né? Então temos que corrigir essa parte aí. 2, né? Os que recusam a obedecer a Deus. Nós vemos também que no meio da liderança, no meio dos obreiros, tem sempre aquele que recusa obedecer a Deus. Às vezes Deus está falando com ele em visão, às vezes Deus está falando com ele através da revelação, está usando uma pessoa lá, um pregador, um profeta lá no altar, porque eu acredito em profeta, gente, profeta tem até hoje, né? Mas a gente tem que medir as profecias, passar ela na peneira, para ver se é de Deus ou não. E tem muito desses líderes que não acreditam mais, não quer obedecer a Deus, né? Não quer obedecer a palavra. Então, isso também
vai te mandar para o inferno se você não se consertar. 3. Os que desprezam a obra de Deus, né? Aqueles que menosprezam a obra do Senhor, aqueles que vai na igreja quando der na telha, né? Tem aqueles obreiros, gente, que é obreiro. O obreiro, você sabe que o obreiro ele tem que estar na casa de Deus todo dia. Todo dia que tiver culto, ele tem que estar lá. O pastor também. Mas tem aqueles rebeldes que ele só vai uma vez por semana e olhe lá, né? Ele só vai quando tem um pregador novo, né? Ele só vai quando tem um evento novo na igreja, ou quando tem bolo, né? Ou quando tem comes e bebes, aí ele vai na igreja, né? Isso vai te mandar para o inferno, meu filho. Você tem um chamado de obreiro, é para servir ao Senhor, é para estar na casa do Senhor todos os dias, né? Vamos lá, bora lá para o outro item. 4. Os que sofrem manifestações bizarras e estranhas, né? Aquela pessoa que tem aquela manifestação estranha, às vezes fala a língua da carne para chamar a atenção, né, do povo da igreja. Às vezes aquela pessoa deita no chão e começa a rolar igual cobra e fala que é de Deus, né? Deus não está nesse negócio, gente, nessas manifestações absurdas. Tem um pregador que eu gosto muito, que é eu não me recordo o nome dele agora, ele é um americano, e ele tem uma pregação chamada, um tema de pregação chamado manifestações absurdas, né? Ele pregando contra essas manifestações, né, irmãos? Você tem que desconfiar disso aí. Esse pregador a qual eu admiro, agora eu lembrei o nome dele, é o David Wilkerson. Busca aí para você ver. Ele tem uma pregação que fala sobre manifestações absurdas. Ele chora no altar, né? Por essas pessoas que têm essas manifestações, que são manifestações da carne, são manifestações, irmãos, eu digo sem medo de falar, diabólicas, né? Onde aquela pessoa fica girando, parecendo peão no meio da igreja para chamar atenção. Então, igreja, nós temos que ter muita vigilância contra essas coisas. O inimigo está aí para te derrubar, o inimigo está aí para te confundir a sua mente. Abra o seu olho, né? Vigia. O seu coração não está testificando nessas manifestações, então não é de Deus, né? Para você ser renovado, irmãos, através de uma palavra bem pregada no altar, você é renovado. Através de um louvor bem executado, com unção, você é renovado. Não precisa você estar lá girando, não precisa você estar lá inventando línguas estranhas para falar, para poder impressionar aquela pessoa que está do seu lado ou na sua frente. Não precisa dessas coisas. Deus fala conosco, no íntimo, no particular conosco, né? Então achei bem interessante também esse item, né? Esse quarto ponto aqui dessa lista, que mandarão as pessoas para o inferno se você não tomar cuidado, se você não se consertar. Vamos lá para o 5. O 5 diz assim: os que colocar pastores para pregar em pecado no altar. Então, gente, funciona assim: você é dirigente lá da congregação que você toma conta. Aí você convida aquele pregador mais sem noção, aquela pessoa que está mais em pecado, né, que você sabe que ela está em pecado, e você coloca em cima do seu altar para pregar. Você sendo dirigente, talvez presidente do seu ministério, aí você põe aquele cara, aquele carnal, aquele carnudo, aquela pessoa que só vai lá só para colher o dinheiro do povo, só para passar em envelope, né, para poder subtrair do povo, das suas ovelhas, só para colher a lã das suas ovelhas.
e depois ele vai embora e leva aquele mundo velho de dinheiro, aquele monte de dinheiro, e você fica lá penando lá na sua igreja. Pastor, toma cuidado com isso, né? Vigia. Deus não quer isso, não. Não está na direção de Deus. Às vezes tem um obreiro dentro da sua igreja, gente, né? Às vezes tem um obreiro dentro da sua igreja que ele prega até melhor do que esses caras, que ele tem até mais unção que essas pessoas, que esses falsos apóstolos têm, e você não dá oportunidade para ele, né, pastor? Você tem que tomar cuidado com isso, pastor presidente. Toma cuidado, dá uma oportunidade. Às vezes tem uma irmã ungida lá na sua congregação que nunca teve oportunidade. Aí vem uma carnuda, uma cantora, um carnudo lá e começa a mentir, passar a revelação da carne para o povo, começa a passar a adivinhação para o povo, enganando o povo, e você acha que está bom, leva todo o dinheiro, né, da sua igreja, do povo, e a sua igreja fica lá penando, perecendo, depois que ele vai embora, escandalizado. Nós temos que tomar cuidado com isso, pastores. Deus está abrindo os nossos olhos, e nesse testemunho eu pude ver isso aí. Então vamos lá para o sexto, né? Aos pastores que dão cargo na igreja para pessoas endemoniadas, né? Aqueles pastores presidentes que dão cargo para alguém que está na igreja deles, que tem um dízimo bom, né? Às vezes a pessoa não está nem liberta ainda, não foi liberta, nem saiu do pecado, às vezes nem é batizada e já tem cargo na igreja. Tem que vigiar com isso também. Isso vai te levar para o inferno. E o sétimo e o último, fechando aqui, gente, aos pastores que pagam artista na igreja. Isso é até engraçado, né? Aqueles pastores que pagam artista para dar testemunho que Deus restaurou a vida deles, sendo tudo mentira, né? Os pastores que pagam artista na igreja para aquela pessoa cair endemoniada e aquele demônio ser da carne. E tem isso, gente, isso tem. Você sabia que tem no meio da casa de Deus? Tem muito disso por aí. Nós devemos tomar cuidado. Aquele que tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, ele jamais vai cair nessa, ele vai saber quando a pessoa é ator ou não. Então, e essa lista, essa pequena lista que eu acabei de citar aqui, gente, são a lista dos pastores, dos pastores, obreiros, dirigentes, né, que está arriscado a ser mandado para o inferno, se não se arrepender, se não fazer um concerto com Deus, né? E o último comentário, gente, que eu quero deixar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, igrejas que não ensinam mais o caminho da verdade. Então tem igrejas que já não ensinam mais o caminho da verdade para o povo. São muito pouco aquelas que têm doutrina, são muito pouco aquelas que vai à Escritura, que estão pregando a Escritura verdadeiramente, né? São muito poucos por aí. Então, amados e diletos internautas, pessoal aqui, os inscritos aqui no meu canal, que Deus abençoe vocês. Vamos vigiar, gente, né? Vamos fazer um concerto, né? Vamos se apegar mais com Deus, porque Jesus está voltando, né? E se você tiver uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida sincera, verdadeiramente sincera diante de Deus, você vai ser uma pessoa aprovada por Deus. Amém? Que Deus abençoe. Aqui o pastor Wagner, que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.